Se tem uma coisa maravilhosa que a astrologia nos ensina, é aprender a canalizar bem os aspectos que estão acontecendo no cosmos num dado momento. Então a gente sempre pode virar as coisas a nosso favor, e isso é ótimo, né? E esse mês de março não é uma exceção. Nesse vídeo eu vou te explicar como você pode canalizar da melhor maneira, com mais serenidade, com mais equilíbrio, as energias que nós temos no céu. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Laís Helena Teles, eu sou astróloga, escritora e instrutora de autoconhecimento. E nesse espaço aqui da Academia Lira, proponho uma astrologia focada no autoconhecimento, na psicologia e como nós podemos transcender os problemas da nossa vida conhecendo o que os astros nos reservam. O mês de março não é tão tranquilo, talvez, como a gente gostaria, porque ainda temos, afinal de contas, um eclipse no signo de Virgem que está em oposição a Marte. Então, a gente ainda pode esperar situações conflituosas, tensão, tanto a nível individual como a nível coletivo. E é importante saber disso para que a gente possa se preparar da melhor maneira, não é mesmo? A gente tem também ainda os efeitos dessa conjunção Saturno e Netuno, que é uma conjunção que pode sim provocar confusão. Saturno representa limites, praticidade, o nosso lado mais concreto, a realidade concreta. E Netuno, ele traz uma nebulosidade, ele confunde a gente. Então, nós ainda vamos estar em março sob efeito dessa conjunção. Então, isso é um aspecto mais difícil, principalmente na área onde está acontecendo essa conjunção. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Existe uma grande necessidade de que todos nós aprendamos a soltar e a deixar as coisas tomarem seu rumo de acordo com a lei divina, com aquilo que o universo tem no seu plano e não no nosso plano necessariamente. Então a gente vai ter que abrir mão do controle. Acredito que é uma ótima forma de lidar com essa conjunção de Saturno e Netuno. Nós precisamos perceber o que a vida está nos levando a abandonar, a renunciar, a reconstruir, a revisar. Isso são temas importantes desse mês, não só por essa conjunção, mas por causa de Mercúrio retrógrado também, que nos leva ao passado, nos leva a refletir. E falando assim, no geral, eu acredito que o grande astro do mês é o planeta Mercúrio. Por quê? Porque Mercúrio está retrógrado, mas não só por isso, porque Mercúrio é o regente desse eclipse que nós temos esse mês. Ele é o grande astro. Então, se você é regido por Mercúrio no teu Sol, na tua Lua, signos de Gêmeos e Virgem, então quer dizer que vai ser um mês bem intenso para vocês. E quando eu falar das previsões, como é costume aqui no nosso canal, eu falo das previsões para cada ascendente e Sol. Eu vou detalhar todos esses processos do mês. E é importante esclarecer que você, claro, escutando para o teu ascendente vai ter uma previsão mais detalhada, mas você pode também ouvir o signo do Sol para ter uma previsão que vai dar tendências gerais relacionadas à tua vocação e à tua carreira, o teu rumo de vida. Uma primeira questão que eu gostaria de colocar nessa introdução, ainda antes de entrar em cada ascendente, é que esse eclipse que temos no dia 3 de março, em Virgem, ele estará em oposição ao planeta Marte, que vai ter acabado de entrar no signo de Peixes. E quando nós temos eclipses que acontecem em oposição a Marte, geralmente eu fico um pouco de receio desses eclipses, porque Marte é o planeta dos conflitos. E principalmente a nível mundial, nós podemos ver algum conflito, ou pelo menos se agravando. É algo que já aconteceu antes, quando nós tivemos essa mesma configuração. E, infelizmente, Marte é um gatilho. E o eclipse gera forças inconscientes. Eclipses são eventos astrológicos meio indomáveis, caóticos. Então, sempre que temos Marte envolvido nisso, a gente pode ver explosões aí de conflitos em cenário mundial, mas trazendo para o âmbito individual, que mais nos interessa no fim, e é o que mais tem o poder de mudar o coletivo, é a mudança de cada indivíduo, né? No fim, a sociedade é composta por indivíduos, e ela só pode mudar se cada indivíduo mudar. Então, como que a gente pode canalizar bem um eclipse em Virgem em oposição a Marte? Primeiro, nos afastando de qualquer tipo de conflito e buscando um máximo de tranquilidade e serenidade, principalmente nos dias próximos ao eclipse. Se é no dia 3 de março, e acredito que esse vídeo vai ser postado aí no comecinho aí, dia 1º de março, provavelmente, então agora a gente já está sob essa influência. E nós já precisamos observar mais o nosso subconsciente e nos perguntar de onde está vindo essa emoção, de onde está vindo esse pensamento. Os eclipses abrem a caixa de Pandora do subconsciente. E mais ainda se tratando de um eclipse de lua cheia. Lua cheia, ela é a culminação e oposição entre Sol e Lua. Então algo está sendo iluminado, trazido à tona, a natureza fica mais agitada, os animais.
E os seres humanos também, nós também somos instintivos. Então, os nossos instintos ficam mais excitados, mais à flor da pele. E os eclipses nos trazem a revelação de algo que está oculto, principalmente os de lua cheia, crises emocionais que levam a uma transformação, e eles trazem também ajustes que são inevitáveis. E um parêntese sobre esses eclipses específicos que estão acontecendo no eixo Peixes e Virgem. Esses eclipses começaram lá em 2024, quando a gente teve o primeiro eclipse em Peixes. Então, essas duas casas no nosso mapa, que eu já vou falar quais são para cada ascendente, estão sendo muito ativadas. A oposição dessas duas áreas e desses dois signos. Qual é a oposição essencial entre Virgem e Peixes? É a razão versus emoção. É a praticidade versus a inspiração e a imaginação, é a realidade versus fantasia. Então é com isso que a gente está trabalhando nesses últimos anos, desde 2024. E essa casa de peixes do nosso mapa, especificamente muito ativada, porque não só esse nodo norte do destino está ali, que aponta para onde a gente tem que ir, querendo dizer que precisamos sim desenvolver mais inspiração, mais conexão com o universo, deixar fluir, soltar, desapegar, nos espiritualizar. Então, o nodo norte do destino está nos apontando para isso desde 2024, ou melhor, 2025, né, que o nodo norte entrou ali, se não me engano. Mas nós precisamos também trabalhar o resquício do que foi Netuno e Saturno em Peixes, que estimularam certas fantasias, certos sonhos impossíveis, que estimularam a fuga de si mesmo, porque essa que é a má canalização de Peixes, é fugir de nós mesmos para algum sonho perfeito, da casa, da pessoa perfeita, amores impossíveis, limerência, é o nome, digamos, da psicologia para isso, vícios, a fuga para algum mundo de fantasia, pode ser filmes, seriados, pode ser a internet, redes sociais, a pornografia, quantos vícios, o álcool, drogas em geral. Então nós estamos lidando com essa ressaca desse Saturno e Netuno em Peixes, todos nós. Então que importante que está sendo essa área de peixes do nosso mapa, que eu vou detalhar mais a seguir para você. E como esse nodo norte do destino, para onde a gente tem que ir, está em Peixes, o que a gente tem que abandonar, o que a gente tem que transcender? Os defeitos ou a sombra de Virgem, que é o excesso de uma organização tóxica, né, quando já vira neurose, o perfeccionismo, as nossas rotinas sufocantes que não fazem mais sentido, excesso de autocrítica, sensação de insuficiência, sensação de que o que nós fazemos nunca está bom o suficiente. Nós podemos estar todos passando por uma revisão da forma como a gente organiza a nossa rotina, nosso trabalho, como a gente lida com a nossa saúde física e com a saúde mental, que é Peixes. A saúde física é Virgem e a mental é Peixes. Então, no geral, para todo o coletivo, isso está sendo, como que nós podemos dizer, evidenciado por esses eclipses. E Peixes nos dá a solução, a saída disso, dessa armadilha virginiana, que é a integração entre corpo e alma, a meditação, os passeios na natureza, aprender a nos sintonizar com as forças espirituais que estão a todo momento nos circundando, mas quando a gente fica demais na mente, no intelecto, pensando o tempo todo, a mente acelerada, é um aspecto de Virgem, nós não conseguimos sentir essa magia do momento presente. O momento presente tem uma magia que nos permite desfrutar a vida. A gente só desfruta da vida se a gente está vivendo o momento presente. E acredito que isso é um aprendizado muito grande do signo de Peixes, que nos leva a transcender os nossos medos, as nossas opiniões, as nossas crenças, que tem muito a ver com o signo de Virgem. E no caso desse eclipse, quais são os signos mais afetados? São os signos mutáveis, né? Então, claro, o signo de Virgem, se você tem planetas pessoais em Peixes, que está oposto, e em Sagitário e Gêmeos, que estão fazendo quadratura com Virgem e Peixes. É a cruz dos signos mutáveis que é a mais afetada por esse eclipse do dia 3 de março. Então o mês já começa com agitação. Mas nós temos que entender que os astros sempre querem nos ajudar a enxergar o que precisamos enxergar, a mudar o que precisa ser mudado. Aí a gente tem uma ajudinha do universo, sempre temos alguma cerejinha no bolo. Por exemplo, Júpiter em movimento direto. A partir do dia 11 de março, o planeta Júpiter, que estava abençoando uma área da nossa vida, a área de Câncer,
mas ele não estava com força total, porque apesar de estar exaltado em Câncer, ou seja, se sente muito bem nesse signo, mas ele estava enfraquecido pelo movimento retrógrado. Então nós vamos sentir que nessa área da nossa vida de Câncer vai haver um avanço considerável e essas bênçãos de Júpiter vão ficar mais visíveis. Do dia 14 de março até mais ou menos o dia 18, a gente tem uma conjunção entre o planeta Mercúrio e o planeta Marte em Peixes. Mercúrio, comunicação, palavras, também transportes, e Marte indica conflitos e problemas. Então, nós podemos ver mais tensão a nível mundial, na política mundial, principalmente na mídia, certas notícias bombásticas, provocações entre países, polêmicas, e na nossa vida individual vamos ter que ter mais cuidado com as nossas palavras, as nossas conversas podem ferir, então isso exige bastante serenidade e autoconsciência para que a gente não entre em disputas desnecessárias, para que a gente não expresse essa conjunção como nervosismo excessivo. Nesse mês também, a gente tem uma lua nova em Peixes no dia 18 de março, e então, é mais ênfase no signo de Peixes, né? O universo realmente está querendo nos dar o recado de que a gente precisa aprender a se inspirar e a buscar mais espiritualidade na nossa vida. E já no dia 20 de março, nós temos o ano novo astrológico, sim, a entrada do Sol no signo de Áries, aquele recomeço. Vem como, na verdade, o começo do ano seria a temporada de Áries, né? Por isso que a gente tem lá na temporada de Capricórnio, em janeiro, a gente tem toda aquela coisa de fazer planos, né? Começou o ano. Só que aí vem a temporada de Peixes, vem a energia de finalização de Peixes, vem o carnaval, a gente desfoca de todas aquelas metas, e aí na temporada de Áries a gente fala, não, peraí, agora o ano começou de verdade. Então, no dia 20, o ano começa de verdade, entre aspas, porque vem a energia ariana, de início, essa energia de pioneirismo. E esse Sol vai encontrar de cara o planeta Netuno, que tem Áries, o planeta Saturno em Áries. Então, além de Vênus, que já vai estar ali, que entrou um pouco antes, eu não mencionei isso, mas é importante, a entrada de Vênus em Áries, ele faz conjunção com Netuno, que é o planeta da desilusão, dos enganos, das fantasias e idealizações. Vênus são os relacionamentos. Então, nós podemos sentir decepção, enganos e confusão nos nossos relacionamentos, e esse Vênus vai estar também junto a Saturno em Áries, que representa choque de realidade. Então pode ser um momento de se sentir perdidos em relação aos nossos relacionamentos. E sobretudo no que afeta essa área onde nós temos o signo de Áries. E qual é o dia mais auspicioso? Qual que é o melhor dia do mês? Se você tem algum lançamento ou algum evento que você quer promover, eu recomendaria o dia 21 de março, porque ele tem vários aspectos positivos. E principalmente um trígono entre o planeta Júpiter. Então Marte é o planeta da ação e Júpiter abençoa as ações que a gente tomar nesse dia. E antes de entrar em cada ascendente para falar mais em detalhes para vocês, eu queria aproveitar, já que estamos falando de começo de ano, né? O ano vai começar de verdade na temporada de Áries, e para trilhar esse ano, tendo em conta os movimentos dos astros, essa previsão do tempo, esse panorama, nós preparamos aqui na Academia Lyra um planner astrológico que nos permite planejar o nosso ano em harmonia com os astros. E a gente vai, assim que tivermos o link pronto, a gente está preparando esse link, nós vamos colocar aqui embaixo para que vocês possam ter acesso a esse planner e poder organizar seu ano com mais harmonia e mais sintonia com o universo. Sem mais delongas, vamos partir para cada Sol e Ascendente, começando sempre com o Sol e Ascendente em Áries. Nossa, tá muito interessante esse céu. Eu vou falar um pouquinho sobre essa sua casa 12, que é onde está acontecendo tanto movimento. Como vocês podem ver nesse mapa, nós temos ali esse Nodo Norte desde 2024, dizendo para você, aprenda a fluir junto com a vida. Deixe as coisas irem te levando para onde você precisa estar. A casa 12 é a casa da entrega, da confiança em Deus, no universo, no nome que a gente queira dar. É a casa da espiritualidade e da fusão com a divindade. É a casa do êxtase e da meditação, das dimensões superiores, das experiências parasensoriais, supradimensionais, dos níveis de consciência mais elevados. Então, vocês têm nesse momento o Nodo Norte ali dizendo, é para aí que você tem que aprender a olhar para dentro. É a casa das finalizações. Então podem estar acontecendo, inclusive até perda de entes queridos ou
perdas que te levam a olhar mais pra você e pensar, eu só tenho eu mesmo pra contar nessa vida. E essa é a realidade. E a gente morre sozinho, por mais que tenha pessoas à nossa volta, nós estamos numa jornada individual de alma. E os ascendentes e sol, perdão, é pro sol em Áries também, essa previsão, estão sendo chamados a olhar pra isso. Vocês que têm essa energia ativa, de fogo, de tanta busca por cristalizar coisas no plano físico, às vezes, se não tem planetas em peixes no seu mapa, porque essa previsão depende do mapa individual, e você não tem energia pisciana, isso pode ser muito estranho para você, soltar esse controle e muitas vezes dar outra face, no sentido de não querer ter razão, deixar que as pessoas pensem que elas têm razão, ou não discutir, não perder seu tempo em conflitos. Peixes é uma energia até certo ponto passiva, mas isso pode ser muito bem canalizado, essa tranquilidade de saber, minha vida não depende disso, tudo passa. Esse ditado, tudo passa, é peixes na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. E todos nós precisamos encarnar a inteligência de peixes aqui nesse plano tridimensional. Então, acreditando que tudo passa, que tudo é parte de um plano divino, a Casa 12 nos permite olhar as coisas de um ponto de vista muito panorâmico, muito maior do que simplesmente essa pessoa. Nós crescemos acreditando que nós somos o João, a Maria, que a gente nasceu tal dia, que a gente morre tal dia. Do ponto de vista da espiritualidade, nós não somos essa pessoa, nós estamos sendo. Mas nós somos uma alma imortal, um espírito que está tendo suas experiências aqui e que veio para adquirir mais sabedoria da vida. Então agora o que vocês têm que buscar é sabedoria, olhar para dentro, vencer fobias, neuroses, medos, porque a casa 12, como a gente estuda em astrologia kármica, também tem a ver com vidas passadas. Então você pode estar abrindo essa caixa de Pandora desde 2024, mas principalmente desde 2025, e pensando, se eu não resolver as minhas questões, não tem como, eu preciso equilibrar meu emocional, eu preciso investir na minha saúde mental. E eu já falei disso em vídeos anteriores, quando eu falei dos eclipses, mas eu acho que é uma mensagem que a gente tem que escutar sempre. Porque a nossa tendência é fugir de nós mesmos, para a televisão, para o celular, para os compromissos, para o trabalho. A casa 12 é o encontro com você mesmo, quando não tem ninguém, aquele silêncio que às vezes é insuportável. É a casa da solidão, dos retiros, do isolamento voluntário ou compulsório. Alguns de vocês podem ter passado por períodos no hospital, seja por saúde de vocês, ou parente, de alguma pessoa que vocês amam. Isso pode ter levado a refletir sobre as perdas. Existem tantas possibilidades, mas o importante é perceber que o universo está dizendo, solta, se inspira, escute música. É a casa da arte, que nos leva a transcender o plano material, a transcender os problemas do cotidiano. E quão pouco a gente cultiva esses estados de êxtase na nossa vida, né? A cultivar estados que você só tem quando você está na natureza, por exemplo, no campo, passeando numa chácara, ir até o mar, até a praia, e às vezes a gente não prioriza isso. Podendo, não priorizamos. Ou se nós não podemos ter esses momentos de descanso, de integração, nós precisamos refletir. O que está acontecendo? Essa casa 6 de vocês é a casa de Virgem, que está entrando no caminho e é muito trabalho, é querer ser produtiva demais e esquecer do que mais importa, que é a tua paz interior, que é dela que depende tudo na vida. O estado de consciência determina tudo, porque ele determina como que a gente interpreta as situações da vida. A vida é um cheque em branco. A gente chama algo de problema ao invés de chamar de desafio. Tudo depende da forma como a gente olha para aquilo. Então esse crescimento espiritual agora está super incentivado para vocês. Só que, claro, essa casa 12 também representa os vícios, a fuga da realidade, as fantasias, os amores impossíveis, a procrastinação. Vocês estão sendo levados a olhar para isso. E Sol, Mercúrio e Vênus ali, Mercúrio retrógrado ainda, que nos coloca num estado de revisão. Pode ser que vocês iniciaram algo relativo a tudo isso que eu falei, e agora vocês estão voltando atrás, desde o dia 11 de fevereiro, mais ou menos, e analisando como que eu posso fazer isso, será que é por aí? Esse Mercúrio retrógrado é uma necessidade cósmica de reavaliação nessa área que eu estou comentando. Vocês podem estar refletindo muito sobre esses hábitos autodestrutivos. E eu quero fazer um vídeo sobre isso. Isso é incrível. E foi um estalo que eu tive esses dias. Já ouvi isso muitas vezes, mas me caiu uma ficha de que todos nós somos viciados em algo. Porque todos nós estamos em um aprendizado constante nessa vida a aprender a usar a nossa casa 12 positivamente. Todo mundo tem uma casa 12 no mapa e ali mostra
as nossas autossabotagens e os nossos vícios. A gente pode ter um vício no celular, a gente pode ter um vício no álcool, o vício em alguma pessoa, os amores viciantes, as paixões que viciam. E quanto mais problemas de saúde mental uma pessoa tem, mais ela vai buscar a fuga através do outro, através do trabalho. Esses dias uma pessoa que eu gosto muito me disse, nossa, eu passei anos usando o trabalho como fuga de mim mesma. Que profundo isso, né? Então, vocês estão sendo chamados a conhecer qual é a sua fuga, qual é a muleta que você usa para não ter que olhar para a razão real dos teus conflitos. A infância, o pai, a mãe, o que será que foi? O complexo de inferioridade, de superioridade. É uma casa muito fascinante, a Casa 12. Eu acho ela incrível, porque ela guarda tantos segredos que, quando a gente estiver corajoso o suficiente para encarar, a gente se liberta daquilo. As muletas que nos ajudam a fugir. Então, essa é a minha mensagem mais intuitiva. Como eu disse, eu não preparei nada que eu vou falar hoje, porque esse Mercúrio em Peixes, o meu Mercúrio natal já tá em Peixes, já é. Então, eu já sou assim, naturalmente, e esses dias eu tô querendo estimular mais esse meu lado, e digo vocês também que estimulem esse lado. Se, quem sabe você ter um momento, eu vou dar uma tarefa para vocês. Senta e começa a escrever. Escreve sobre o que você está sentindo, sobre o que você acredita que está errado, o que você queria melhorar. Escreve um pouco sobre a tua história, quem sabe. Isso pode ser uma grande ajuda, até porque, olha só, eu falei de história, tem a ver com ancestralidade. Júpiter, nesse momento, está na sua casa 4, da família, das raízes, do pai, da mãe, de onde você veio. A gente não sabe de onde a gente veio, porque a gente muitas vezes nunca refletiu sobre a nossa história, a não ser aquelas pessoas que já fizeram um processo terapêutico mais longo. Então, esse Júpiter abençoando a tua casa 4, desse olhar para as próprias raízes, e ressignificar a relação tua com casa, com pais, isso falando num aspecto mais psicológico, a tua relação com a família. Ele é um Júpiter exaltado em Câncer, mas ele também pode estar te levando a fazer uma reforma na sua casa, deixar a sua casa mais bonita. Júpiter em Câncer é aquela mãe divina, é a deusa que traz aconchego, a energia feminina do aconchego no seu lar. Pode estar sendo um momento muito bom para isso. Então, isso falando dessas casas 12 e 4 que estão sendo super ativadas agora. E vamos falar do eclipse do dia 3 de março em Virgem, ativando a sua casa 6, onde nesse momento você tem o nodo sul transitando por ali. O que precisa ser transcendido, o que precisa ser diminuído, revisado. Você está olhando para suas neuroses cotidianas, para o seu excesso de trabalho, e se você tem uma rotina que te esgota, e esse eclipse é mais um chamado de atenção e mais um desdobramento do que já está acontecendo nessa área desde 2025, principalmente. Para alguns pode ser o abandono do emprego para conseguir um emprego melhor, que tem mais a ver com a tua essência. Para outros pode ser um problema de saúde que já está acontecendo há algum tempo, que está te levando a prestar atenção na tua saúde mental, além da física. Mas no geral, a pergunta que fica para vocês: como eu posso ser produtiva, ser eficiente, mas sem violar minha paz interior, sem deixar de cultivar aquilo que mais importa, que é a minha alma, que é o que eu vou levar dessa história toda? E se você tem planetas em Virgem, em Gêmeos e Sagitário, esse processo está sendo ainda mais intenso para você. E se você tem planetas em Escorpião, nossa, é um triângulo de elemento água que está estimulando muito a tua sensibilidade, o autoconhecimento e a espiritualidade. E algo muito importante que eu quero falar é que a partir ali mais ou menos do dia 20, vamos ver, dia 21 de março, ano novo astrológico, é nesse mês. E para vocês, vai ter ali uma procissão de planetas em Áries, Sol, Netuno, Saturno e Vênus, todos na sua casa do eu. Na verdade, essa casa começa a ser ativada um pouco antes, no dia, vamos ver aqui, no dia 7 de março, o planeta Vênus entra no signo de Áries, entra na sua casa 1, da sua identidade, do eu. Você pode sentir um olhar mais para o que você gosta, para o que você quer, os teus gostos mais intensos, os teus valores, se perguntando o que tem valor realmente para mim como indivíduo. E Vênus junto com Netuno e Saturno, ou seja, esses dois planetas que representam estrutura e sonho e fantasia, e Vênus ali. Então, bem canalizada essa conjunção pode te dar um impulso maior para agir, porque vai estar na tua casa 1 da ação. E para resumir, isso pode representar para vocês uma redefinição da sua imagem, da sua aparência, uma mudança na sua forma de amar, uma revalorização e uma sensação de crescimento emocional. Isso pode trazer o fim de uma idealização antiga, de um sonho amoroso, relacional, e uma nova postura, um amadurecimento maior diante da vida. Se você gostou dessa minha interpretação, curte o vídeo, hypa o nosso vídeo e se inscreve no canal se não está inscrita, e até a próxima. Olá, ascendentes e Sol em Touros, sejam todos bem-vindos. Você que traz essa energia mais sólida e que busca segurança. Mas, para vocês, esse mês de
março, ele tá bem interessante porque ele tá trazendo a sensibilidade pisciana. Peixes é um signo feminino que combina com o seu ascendente em touro. E eu conheço muitos ascendentes de sol em touro que são pessoas artísticas, inspiradas, que querem ver beleza na vida. Então isso pode trazer ainda mais inspiração para vocês. Toda essa energia pisciana que está acontecendo na sua casa 11. Desde o dia 1º de março, nós já temos ali na sua casa 11 o Sol, como vocês podem ver no mapa, Mercúrio e Netuno, trazendo um foco muito grande na área que tem a ver com os ganhos da carreira, com o público, divulgar os teus talentos para o coletivo, porque os talentos são a casa 5, que é oposta à casa 11. Então, desde 2024, quando começou esse ciclo de eclipses no eixo Peixes e Virgem, a sua área do marketing, das redes de contatos, do coletivo, da participação em grupos e redes sociais, internet, está muito ativado. Eu até queria saber nos comentários, conta para mim e para a Lana como que está sendo esse processo para vocês, o que vocês estão conseguindo cristalizar, concretizar nessa área, porque o nodo norte estando ali, o norte do destino, ele está dizendo, tá na hora de você levar teus talentos para mais pessoas, de você divulgar o teu negócio, de você conseguir ganhos da tua carreira. E a relação de vocês com o seu público, caso você seja uma pessoa que trabalha com o público, é pisciana. Ou seja, o que o teu público quer ver? Sensibilidade, inspiração, ele quer ver você colocar algo que traga uma magia, um encantamento para a vida das pessoas. E se você for para esse lado, que é esse nodo norte em peixes ali, você vai ter sucesso. Até porque, falando em sucesso, o planeta Júpiter está, desde o meio do ano passado, em Câncer, exaltado, bem colocado, na sua casa 3, que é a casa da comunicação. Então, você tem coisas lindas para dizer que vêm do coração. Opa, peguei o microfone. Porque vocês têm a casa 3 da fala no signo de Câncer. Então, vocês são pessoas que falam de uma forma emocional, sensível, acolhedora. Pode ser também emoções negativas, né? Aí tem que ter a boa canalização. Mas, enfim, com o Júpiter ali, ele está ampliando a sua relação com a mente, o aprendizado. Vocês podem estar lendo, aprendendo muito desde o meio do ano passado. Vocês podem estar se deslocando pela vizinhança e conhecendo lugares novos e até podem ter mudado de casa com o Júpiter ali, que é o entorno, e podem estar tendo uma relação muito positiva com irmãos ou parentes. Um irmão, uma irmã, com algum parente, isso pode... Júpiter embeleza essa área, ele abençoa, mas o que está mais interessante é essa comunicação relacionada com as redes, com a internet. Acredito que muitos de vocês podem estar indo para esse lado, ou quem sabe aprendendo coisas pela internet, né? É outra possibilidade. E o eclipse do dia 3, ele está te pedindo para revisar a tua forma de criar, a tua forma o excesso de autocrítica em relação aos teus projetos criativos, em relação aos filhos e tendências virginianas na vida amorosa. A visão de que o amor é serviço, sacrifício, de que você não tem o direito de se divertir, porque a casa 5 é a casa da diversão e da alegria, e você tem Virgem ali, que é um signo mais sério, mais responsável. Então, qual o padrão amoroso negativo que esse eclipse está vindo cortar, vindo trazer uma revisão nisso? Lembrando que esse ciclo de eclipses começou lá em 2024, apesar que o eclipse de 2024 foi já a partir de 2025, a vida amorosa de vocês, o processo criativo e a questão dos filhos começou a passar por uma grande revisão, e o objetivo é transcender o perfeccionismo e as neuroses, as preocupações virginianas e buscar a inspiração pisciana, que nesse caso está nessa área do coletivo, dos grupos e dos projetos futuros. E o próximo ponto super interessante desse mês que eu queria colocar para vocês é quando o planeta Vênus entra em Áries também e ele começa a fazer uma conjunção que vai durar alguns dias com Netuno e Saturno em Áries. O planeta Vênus é o planeta do que a gente valoriza, do amor. Então vai haver revalorizações amorosas. Eu chamo essa conjunção de Saturno e Netuno em Áries de choque de realidade. Então pode haver um realismo maior. Só o perigo disso é cair no ceticismo e falar o amor não vale a pena, não quero mais saber de amar ninguém, sabe? E como para vocês isso acontece na casa 12, que é a casa dos sonhos, a casa da fantasia, também pode representar que vocês querem ser mais realistas em relação aos seus próprios, à sua própria procrastinação, aos seus vícios, às suas tendências autodestrutivas, e no geral, uma revalorização dos seus valores, valha a redundância.
Então pode haver um encerramento kármico muito importante numa história amorosa, num amor secreto ou impossível, uma desilusão necessária, cura espiritual profunda, principalmente se você tem outros planetas em elemento fogo, que daí vai formar aquele triângulo mágico ali do elemento fogo com Áries. E Saturno vai exigir mais disciplina emocional e colocar ordem nesse mundo interior, nessas tendências de fuga da realidade. E, claro, não são só esses planetas Vênus, Saturno e Netuno que vão estar ali no mês de março. Vou passar para frente aqui, a partir do dia 21 de março, que é o ano novo astrológico, não sei se ele cai exatamente no 21, mas é por aí, já vão ser 4 planetas na sua casa 12, estimulando muito o teu subconsciente. E aí é preciso partir para meditação, para música, para arte, cultivar algum tipo de espiritualidade para que a saúde mental não sofra. Porque são muitas emoções vindo à tona, questões subconscientes, e Áries é um signo de energia, né? Ele tem pressa, ele é extremista, então pode ser que vocês sintam uma urgência de resolver questões, mas ainda é momento mais de sentir do que de resolver, já que isso está na tua casa 12. É observar esses padrões subconscientes prejudiciais. Você gostou dessa minha previsão? Se sim, por favor, curte nosso vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar sabendo dos vídeos e espero ver você aqui de novo. Até a próxima! Ascendentes em Gêmeos, sejam bem-vindos à Academia Lira. Bom, primeira coisa é que vocês são governados pelo planeta Mercúrio. A comunicação, as palavras, o ensino, a fala, tudo isso é muito importante para vocês. O transporte, o deslocamento, né? Ascendentes em Gêmeos geralmente adoram se deslocar de um lugar para o outro, passear, conhecer o seu ambiente imediato, fazer contato com pessoas, geralmente é um signo muito sociável. E neste mês nós temos Mercúrio retrógrado, ou seja, Mercúrio está trazendo uma reanálise, uma revalorização de tudo que tem relação com esse teu ascendente, com o planeta Mercúrio. Ele traz atrasos, problemas de comunicação, ele pode trazer preguiça mental, já que ele está no signo de Peixes, que é um signo irracional, é um signo totalmente voltado para a emoção. E como vocês valorizam muito a lógica, a razão, pode ser bastante confuso para vocês, pelo menos ali a primeira metade do mês, quando a maioria dos planetas ainda estão no signo de Peixes, junto com esse Mercúrio. Mercúrio retrógrado também traz pessoas do passado que voltam, que reaparecem, e ele traz nessa área de Peixes do mapa de vocês, talvez um passo atrás, uma decisão que vocês tinham tomado e agora vocês estão reavaliando, e é uma reavaliação necessária. Como vocês podem ver nesse mapa, que é o mapa do dia do eclipse, do dia 3 de março, para situar vocês, a casa 10 é a casa de Peixes, é a casa da sua imagem pública, da sua reputação, da sua carreira, do teu trabalho visível, do que você faz para o mundo, do que te realiza no mundo. E com o Mercúrio retrógrado ali, vocês podem estar reavaliando isso. E no dia 14 de março, quando Mercúrio, planeta do pensamento e das ideias, faz conjunção com Marte, planeta da ação, vocês podem tomar alguma decisão importante do dia 14 ao 18 de março relacionada a essa área. Vocês podem estar meio desiludidos, desesperançosos em relação à carreira, dependendo da sua configuração natal. Lembrando que se você tem planetas em Peixes, em Gêmeos, Sagitário e Virgem, isso é mais forte para você. Planetas pessoais, né? O Nodo Norte está ali na casa 10 te dizendo: busque fazer algo que corresponde ao anseio da tua alma. Busque algo que te inspira, algo que te permite ajudar as pessoas. É isso que realiza vocês. Vocês têm Peixes na casa 10. Então, olhem mais para esses ideais profissionais, o que vocês estão conseguindo realizar e, se não, por quê? Será que são sonhos vazios ou será que realmente é algo que você veio fazer nessa vida por destino? Porque o Nodo Norte fala de destino. E nesse momento ele está na casa 10, quer dizer, o destino está te empurrando a realizar algo publicamente. Só que o eclipse em Virgem vai confrontar essa área com a casa 4, que tem a ver com família, lar e casa. A relação com os pais, a relação com as pessoas que moram com você, as obrigações que você tem em relação à tua família. O Nodo Sul está ali indicando que precisa ser transcendida a necessidade de controle, as neuroses, o perfeccionismo, as críticas no ambiente familiar. As lealdades tóxicas, muitas vezes com esse ascendente em Gêmeos, a gente tem aquela pessoa que se sente responsável pela família, que quer consertar a família é o seu projeto. Isso pode ser muito desgastante, ou uma pessoa que se sente escravizada pelas obrigações familiares. Esse Nodo Sul me parece que ele pode estar indicando isso, já que o Nodo Sul mostra um ponto de esgotamento naquele momento da nossa vida. E o eclipse vai exacerbar, vai intensificar essa dicotomia.
Pode ser a tua reputação pública versus a tua satisfação emocional real, que é a casa 4. Pode ser o que eu preciso organizar na minha vida privada para conseguir atingir o meu sonho profissional. E desde 2024 esse eixo está sendo ativado. Então a vida está te dizendo, tem algo que precisa ser transcendido nessa parte emocional e familiar para que você possa realizar essa missão pisciana da tua casa 10. Você pode estar enxergando com mais clareza quais relações precisam ser mantidas e quais podem ser cortadas, eliminadas da tua vida. E o planeta Marte está ali na casa 10 a partir desse dia 3 de março, indicando que a tua energia, a tua capacidade de ação vai estar voltada para essa área. A minha recomendação, já que Mercúrio está retrógrado nos primeiros dias de março, é nos primeiros 20 dias, até 20 de março, evite tomar decisões definitivas, evite ações muito significativas nessa área, deixa para depois do dia 20, quando você vai ter mais clareza sobre o que fazer. No começo do mês, esse Marte vai gerar inquietação, talvez até conflito com figuras de autoridade, mas aquelas decisões importantes é melhor deixar para quando o Mercúrio estiver direto. E a boa notícia é que o planeta Júpiter está ali na tua casa 3, exaltado em Câncer, trazendo abundância para a área dos bens materiais. Então pode ser que finalmente essa carreira esteja começando a dar frutos mais concretos em termos de salário, de renda. A autoestima também tem a ver com a casa 2. Quem sabe uma autoestima mais fortalecida é que está te permitindo buscar teus objetivos reais de realização profissional. E ali na casa 11 de Áries, nós temos o planeta Netuno e Saturno que acabaram de entrar em Áries e estão trazendo o que eu comentei num vídeo anterior. Dá uma olhada lá, eu vou deixar ele linkado aqui nos comentários, trazendo uma reestruturação e talvez até uma certa desilusão com a área dos grupos e do coletivo. E eles estão ali só esperando, porque no dia 6 de março o planeta Vênus vai encostar em Saturno e Netuno, fazendo conjunção. Então, como eu disse no início do vídeo, isso representa confusão nos relacionamentos. Vênus é amor, diplomacia, o que nós valorizamos, os nossos bens, o que para nós é valioso e vale a pena investir naquilo. A gente pode estar confuso em relação a isso, mas é uma confusão necessária. Saturno quer trazer realismo para os nossos relacionamentos. E Netuno quer nos mostrar, tá, mas o relacionamento não é só dever e obrigação. Precisa existir magia, encantamento. Então são duas forças opostas se unindo ali com Vênus e gerando reflexões muito interessantes nesse sentido. Então a gente pode ver quais são as áreas que são super ativadas nesse mês de março para vocês. Reputação, vida pública, família e grupos. Teu pertencimento a grupos. Vocês podem estar muito envolvidos analisando estratégias de marketing para levar o seu projeto criativo para o público, talvez até mesmo fazer vídeos, divulgar suas ideias, o seu trabalho na internet. E com todo esse impulso de Áries, de ação, é um momento propício para isso. E um último conselho que eu daria para vocês, já que são regidos por Mercúrio, não se preocupem tanto com essa confusão, essa procrastinação que vocês estão sentindo e tentem fluir com os astros, acessando o lado positivo de Peixes. Busquem momentos de solidão, momentos de reflexão, que para vocês é difícil silêncio, né? Vocês estão sempre fazendo alguma coisa, sempre para lá e para cá, mas tentem buscar esses momentos de introspecção, escutar uma boa música, passeios na natureza, incorporando esse arquétipo de Peixes, do místico. Busquem momentos junto com a alma, porque isso vai ajudar vocês a não tomar decisões que podem gerar problemas depois, porque Marte quer fazer a gente tomar decisões, mas esse Mercúrio está nos confundindo. Então, busquem olhar mais para dentro, escutar os sentimentos, que para vocês é um pouco difícil, vocês são muito mentais. Não fiquem nessa batalha de sim e não na mente, que isso vai deixar vocês loucos. E aí vocês vão conseguir canalizar da melhor forma essas energias. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar sabendo dos nossos vídeos. E muito obrigada, espero ver vocês por aqui. Até a próxima. Ascendentes em Câncer, sejam todos bem-vindos. Vamos falar um pouco do panorama para vocês nesse mês. E eu já começo falando sobre uma ótima influência que está abençoando a sua casa do eu. Como vocês podem ver nesse mapa, que é o mapa do dia 3 de março, do dia do eclipse, Júpiter está passando pela sua área da independência, fazendo vocês olharem mais para vocês. Claro, isso pode ser mal canalizado como emocionalismo, como excesso de emoção, como hipersensibilidade, já que é um Júpiter em Câncer e vocês já são emotivos por ter esse ascendente, já são de cuidar demais dos outros e cuidar menos de si. Então, isso pode aumentar essa tendência, só que a boa notícia é que nesse mês de março, no dia 20, deixa eu confirmar aqui, não, perdão, dia 11, Júpiter entra em movimento direto, porque ele estava retrógrado nos últimos meses, e quando ele entra em movimento direto, as bênçãos desse planeta ficam mais visíveis, então vocês vão sentir mais impulso de se independizar, mais energia, porque a casa 1 tem a ver com o corpo,
Então vocês podem sentir mais vitalidade, ajuda para melhorar de algum problema de saúde a partir do momento em que esse Júpiter fica direto. Então essa é uma ótima notícia para vocês. E não é qualquer Júpiter, ele está exaltado, ele está se sentindo muito bem no signo de Câncer, trazendo mais aconchego, mais capacidade de cuidar e ser cuidado, amar e ser amado, e ele está em harmonia com uma série de planetas que desde o início do mês estão ali na casa 9 do seu mapa, que tem relação com aprender, ensinar, estudar. Estudos, sejam eles estudos mais informais ou estudos acadêmicos, tem a ver com fé, com espiritualidade. Estão ali, a partir do início do mês, o Sol, o planeta Mercúrio, da comunicação, da mente, o planeta Vênus, da beleza, do que a gente valoriza. Então, nesse mês de março, vocês vão estar valorizando essas coisas que eu comentei. E o nodo norte, que é essa ferradura ali, que é o nodo do destino, que mostra para onde você tem que ir, ele está ali já faz um tempo, desde o ano passado. E o que essa configuração pede? Você precisa buscar propósito, olhar as coisas de cima. Agora, você precisa buscar um sentido maior para a tua vida. Por isso que o estudo e a espiritualidade são perfeitos para esse momento. As viagens internacionais também estão favorecidas com essa casa 9 tão ativada para vocês, em harmonia com esse Júpiter, que protege, que abençoa. O detalhe é que Mercúrio está retrógrado no signo de Peixes, ele está ali trazendo reavaliação de tudo isso. Pode ser que você estivesse com algum projeto relacionado a isso e agora você está repensando, vendo como isso vai ser realmente viável para você. E a data de Mercúrio direto, quando que você já vai poder sentir mais avanço nessa área, é a partir do dia 20 de março. Então, evite tomar decisões importantes antes dessa data, relacionado a isso que eu comentei. Viagens não estão favorecidas antes de 20 de março, apesar de Júpiter estar ali. Por quê? Porque Mercúrio tem a ver com transportes, com viagens, e quando ele está retrógrado pode gerar atrasos, problemas, desencontros, enganos, etc. E o evento mais importante do mês, que é o eclipse em Virgem, no dia 3 de março, que é esse mapa que vocês estão vendo aí, como que ele afeta o seu mapa particular? Claro que são tendências gerais, né? Porque eu não estou vendo um mapa individual, mas de acordo com as áreas, essas duas áreas que estão sendo ativadas desde lá de 2024, quando começou esse ciclo de eclipses em Peixes e Virgem, são a casa 9 de Peixes e a casa 3 do signo de Virgem. O que isso quer dizer? O nodo sul ali, ele pede para você transcender, para você deixar de lado, ele vem reavaliar. Então, as tendências perfeccionistas, as neuroses virginianas, como que elas se manifestam principalmente na área da comunicação. A tua relação com parentes, relação com irmãos, você pode estar passando por grandes finalizações, grandes transformações nisso tudo, como eu comentei quando eu falei dos outros eclipses anteriores, em outros vídeos. E esse eclipse do 3 de março vai ser mais uma etapa desse processo gradual que está acontecendo, e os efeitos disso vão ser sentidos pelos próximos 6 meses. Essa é a duração do efeito de um eclipse lunar. A casa 3 tem relação com o cotidiano também. Então, as suas tendências que te esgotam no teu cotidiano estão sendo revisadas. E se você tem planetas em Virgem, Peixes, Gêmeos ou Sagitário, esse eclipse pode trazer mais instabilidade e mais caos para sua vida, como os eclipses geralmente fazem, quando a gente tem planetas ali importantes nos signos da cruz desse eclipse. E como Marte, o planeta que rege a tua área da vocação, da carreira, ele vai estar em Peixes ali também, nessa casa 9, junto com esse nodo do destino, isso pode indicar que vocês estão estudando algo que vai ser muito significativo para o seu rumo profissional. E Marte estando ali, ele traz mais impulso, mais energia para essa área, mas como eu falei, deixa as decisões para depois do dia 20. Outro aspecto muito importante desse mês é que além de Saturno e Netuno, que são dois planetas que estão ali em Áries, ativando a tua casa da carreira, e eu vou linkar um vídeo aqui nos comentários onde eu falei mais especificamente desses planetas ali, o planeta Vênus também vai se unir a eles, e mais para o final do mês, o Sol também entra ali na tua casa 10. Então, do dia, eu dizer certinho aqui, 6 em diante, vocês podem sentir certas bênçãos chegando na área profissional, ou bons contatos, boas relações com pessoas do trabalho, com figuras de autoridade. Vênus embeleza a área onde ele está. Mas, ao mesmo tempo, ele vai estar juntinho com Netuno, que significa possível idealização, fuga da realidade, fantasia. Então, ele pode representar os relacionamentos passando por certas decepções, ou algum relacionamento específico. E Saturno é o planeta do choque de realidade. Então, ele vai trazer um choque de realidade nas relações e
como isso está na área da vocação, você pode estar um pouco desiludida com o rumo que a tua vida está tomando. Saturno pode ser muito cético e realista até demais, no sentido de, o que que realmente eu estou colhendo do trabalho que eu estou fazendo? Será que vale a pena? Então, tente não cair nisso. Tente aplicar a disciplina de Saturno para trabalhar nisso que te realiza, que no caso de vocês, como em Áries, a sua casa 10, é ser pioneiros, ser líderes, ser pessoas que iniciam e que colocam o seu fogo naquilo que fazem, muita paixão. Mas esse avanço profissional vai exigir que vocês trabalhem certos aspectos da sombra do signo de Câncer. A zona de conforto, o medo, o sentimentalismo, etc. De um modo geral, para resumir, nesse mês a gente precisa conseguir canalizar bem toda essa energia pisciana, que para vocês que têm já o elemento água na sua constituição, não vai ser tão difícil. Canalizar isso como inspiração, como arte, como momentos de insights terapêuticos, autoconhecimento e espiritualidade. Essa é a melhor forma de passar por esse mês, evitando decisões impulsivas, já que a gente vai ter uma conjunção de Mercúrio e Marte, como eu comentei no início desse vídeo, mas que pode trazer sim uma definição importante na tua área dos estudos e das viagens e da fé também. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar sabendo quando a gente produz novos vídeos. E eu espero vê-los sempre por aqui. Até a próxima. Ascendentes em Leão, que bom ter vocês por aqui. Se são novos, sejam bem-vindos. E se não, vocês já sabem que a gente costuma fazer uma análise panorâmica dos trânsitos para vocês, olhando as casas desse mapa. E o mapa que vocês estão vendo aí na tela é do dia do eclipse, do dia 3 de março. E o resto eu vou explicando em relação às casas, e como vocês podem ver, em qual casa que cai cada signo, assim fica mais fácil de vocês entenderem, né, visualizando o mapa. Então, vocês têm o ascendente em Leão, que é um ascendente que busca criatividade, paixão, arte. São elemento fogo, né, muito ativos. Só que nesse mês a gente tem uma ênfase muito grande de planetas no signo de Peixes. Se você tem planetas pessoais em elemento água, vai ser mais fácil para você canalizar toda essa energia emocional, intuitiva de Peixes. Essa é a boa canalização. É você estimular o teu subconsciente a trazer insights terapêuticos. É muito bom para autoconhecimento, para interiorização esse mês. E no caso de vocês, mais ainda, porque toda essa energia está na sua casa 8, que é a casa do subconsciente, da psicologia, da psique. Então, olha só que interessante, vocês podem explorar o que está oculto aí dentro. Os apegos, a vontade de controlar, tudo isso está sendo trazido à tona, porque já desde 2025, do início de 2025, nós temos o nodo do destino, aquela ferradurinha que está ali na casa 8, apontando, dizendo para você, olha, olhe para dentro e veja os teus próprios traumas, veja o impacto do teu passado na tua vida de hoje. A pessoa que você é hoje é resultado do que está lá atrás. Essa área também está sendo ativada por um Mercúrio retrógrado que traz pessoas do passado, situações voltando à tona para que você possa se conhecer através dessas relações. Vênus está ali também. E com esse Mercúrio retrógrado, eu te recomendo esperar para tomar decisões financeiras. Essa casa também tem a ver com finanças compartilhadas, investimentos, impostos, dinheiro em grandes quantidades. Então, se houver algo assim que você precisa negociar, tomar alguma atitude, é melhor esperar até que Mercúrio esteja direto a partir do dia 20 de março. E esse eclipse do dia 6 está trazendo à tona a sua necessidade de controle, o seu perfeccionismo, as tendências de se preocupar demais com a área financeira, com as tuas finanças, que é a casa 2, as tuas posses materiais. Ele está gerando ajustes nessa área, ou uma reorganização dessa área, e isso se reflete nas finanças compartilhadas. E, portanto, o efeito do eclipse de 3 de março tem muito a ver com a parte financeira e também com a tua autoestima e com o quanto que você se envolve em problemas alheios. Vocês são muito generosos nesse aspecto, vocês gostam de ajudar o outro, por pior que seja a situação da pessoa, mas é importante fazer isso sempre com muito equilíbrio. Quando essa casa 8 está muito ativada, a tendência é que vocês estejam vivendo dramas alheios e se esgotando por isso. Mas esse aspecto é muito favorável se vocês querem trabalhar com algo terapêutico, algo que envolve escutar os problemas do outro, que envolve cura e regeneração. E o planeta Júpiter está abençoando esses planetas em peixes, porque Júpiter está num signo de água, que é Câncer, formando um triângulo.
E Júpiter está na tua casa 12, que também tem relação com o subconsciente, com a espiritualidade, e pode estar te ajudando a transcender vícios e tendências autossabotadoras. A partir do dia 11, ele fica direto, em movimento direto. Então, ele vai trazer insights incríveis sobre o teu mundo interior, sobre procrastinação, sobre como você pode superar essas tendências ocultas que fazem parte do subconsciente e que podem estar te prejudicando. Júpiter direto na 12 nos fala sobre meditação, oração, desfrutar da sua própria companhia. Vocês vão buscar mais a solidão e isso vai ser bom para vocês. Outro aspecto muito importante é que a partir do dia 6 de março, 7 de março, Vênus entra em Áries e ele começa a trazer harmonia e boas relações para tua casa 9. Ele faz conjunção, perdão, com esse Netuno e Saturno ali. Então você está reestruturando a área dos estudos e das viagens, e com Vênus ali reestruturando relações amorosas também. Só cuidado para não canalizar isso como decepção, desânimo, porque Saturno às vezes é realista demais e ele nos faz nos desanimar e ficar meio deprimidos em relação ao amor quando ele está junto com Vênus. Mas é um choque de realidade necessário que pode ser muito útil. E como isso está em harmonia com o teu ascendente, que está em elemento fogo também, quer dizer que estudos e viagens nesse momento te beneficiam. A não ser que você tenha alguns aspectos mais tensos no mapa individual, que faça quadratura, oposição, por isso que é uma mensagem mais geral que eu digo aqui, né? Mas Vênus sempre traz harmonia e ele faz a gente valorizar mais aquela área quando ele passa por ali. Então, que bonito agora você ler bons livros, aprender daqueles que sabem mais, buscar inspiração no conhecimento. E como Vênus rege a sua casa 10 do trabalho, da vocação, da carreira, pode ser que essa nova visão de mundo, esses novos estudos, gerem também um novo rumo na sua carreira, no seu rumo de vida, caso você seja aposentado ou aposentada. Ascendentes em Virgem, sejam muito bem-vindos à Academia Lira. É um prazer ter vocês por aqui e poder iluminar um pouco a sua jornada à luz dos astros. Como que está o céu de março de 2026 no caso de vocês? Lembrando que usamos aqui o sistema de signos inteiros, porque, pela lógica, cada área da sua vida é regida por um signo, ela é toda regida por aquele signo. Então, a sua personalidade, o seu jeito, é regido por Virgem. A casa 1, que, por sinal, está sendo muito ativada desde que os nodos lunares do destino entraram no signo de Virgem e no signo de Peixes, onde estão acontecendo, por isso, os eclipses. Se você tem Sol ascendente e Lua em Virgem também, está sendo muito intenso esse processo, porque vocês têm ali, na casa da personalidade, o Nodo Sul, que pede para desapegar, para transcender o quê? A sombra de Virgem. O perfeccionismo, o excesso de autocrítica ou de crítica, o pensamento de escassez, o excesso de preocupação, a culpa, as neuroses virginianas, que se expressam através de vocês por causa desse ascendente em maior ou menor grau. O universo está nos empurrando a transcender tudo isso, e no caso de vocês, como é a casa 1, isso é algo que governa toda a sua perspectiva da vida. Então vocês estão tendo que mudar realmente a sua visão de mundo desde janeiro de 2025. E desenvolver o quê? A tranquilidade pisciana, a capacidade de soltar, de deixar a vida fluir de acordo com a lei divina, com o universo, com o que tem que ser e não com o que vocês querem. Então é um período de soltar crenças e comportamentos. Peixes rege a sua casa 7 do outro, dos relacionamentos. Então vocês podem estar atraindo experiências que levam vocês a perceber que os relacionamentos precisam ser leves, que vocês precisam aprender a confiar, aprender a, sim, se desapegar no aspecto de relacionamento. Vocês podem estar buscando relacionamentos mais, onde exista mais afinidade espiritual, mais afinidade de alma mesmo. Podem atrair pessoas que têm essa afinidade com vocês, tanto para relacionamento amoroso quanto amizades e parcerias. Pode ser o período, desde o ano passado até julho desse ano, de parcerias muito significativas, sejam elas profissionais ou de amizade. E o eclipse em Virgem, o que é que ele faz? Como é uma lua cheia, fica a lua em Virgem e o sol em Peixes, e eles iluminam esse contraste entre essas duas áreas, o eu e o outro. Como que eu posso equilibrar isso na minha vida? Como que eu posso trazer essa leveza para as minhas relações? Essa empatia pisciana para os meus relacionamentos. Mas expressando Peixes na sua expressão superior e não na dinâmica de relacionamento de vítima e salvador, que já é uma tendência que vocês têm por natureza. E no mês de março, que já começa com esse eclipse, né, trazendo tudo isso que eu coloquei, nós também temos ali, como vocês podem ver nesse mapa que é do dia do eclipse,
Tá o Sol em Peixes ali iluminando essa área dos relacionamentos, tá Mercúrio, o planeta da comunicação ali, e Vênus, o planeta justamente dos relacionamentos. Então, é um momento em que vocês estão muito focados nisso, por uma necessidade cósmica, mas Mercúrio está retrógrado. Então, talvez alguma decisão que você tomou sobre um relacionamento agora está tendo que ser reavaliada. Vocês têm que tomar muito cuidado com mal-entendidos e podem estar se sentindo confusos de repente, desde que começou essa retrogradação, porque esse Mercúrio retrógrado faz você pensar, mas será que é isso mesmo que eu tenho que fazer nos meus relacionamentos ou nesse relacionamento? E essa névoa, essa confusão é necessária para que mais para o final do mês, no dia 20, Mercúrio fica direto e aí vocês vão ter mais clareza. E um parênteses é que existe um sinal de alerta entre o dia 14 de março e o dia 18 de março. Nós temos uma conjunção entre esse Mercúrio da comunicação e o planeta Marte, que vai ter acabado de entrar ali na área dos relacionamentos, já no começo do mês. Só que quando ele está junto com o Mercúrio, na metade do mês, ele traz a tendência a discussões, conflitos verbais e decisões impulsivas. Então, a minha recomendação é não tomem decisões antes do dia 20. E existe uma ajuda do universo nisso tudo, nesse mês, que é o planeta Júpiter em Câncer, que já está desde o meio do ano passado na sua casa 11, trazendo certa expansão e oportunidades na área dos grupos, do coletivo, das redes sociais, da internet. Pode estar aumentando os ganhos da carreira, trazendo aliados. Vocês podem estar se sentindo acolhidos ou acolhidas num grupo que está beneficiando vocês. E a influência de Júpiter fica ainda melhor nesse mês de março, porque no dia 11 ele fica em movimento direto. E aí ele consegue nos realmente trazer mais oportunidades e a gente se sente mais animado naquela área. Então, se você tem algum projeto que envolve isso que eu comentei, vai ser muito propício a partir do dia 20, porque aí o que a gente terá? Mercúrio direto, Júpiter direto, em trígono, em triângulo. Essas linhas azuis que vocês veem aí no mapa. E Marte também nesse triângulo. Então, é a ação, a comunicação e as oportunidades se unindo. Eu diria que o dia 21 de março é um dia muito auspicioso para eventos e para algum empreendimento que você queira lançar. E continuando a falar dessa sua casa dos relacionamentos, ela também é ativada no dia 18 de março por uma lua nova em Peixes. Você planta uma semente ali. Então, vejam como, a partir do dia 20, 21, essa área vai estar em movimento e provavelmente algo especial vai acontecer ali. Só que, claro, aí no mês que vem, vários planetas vão sair da tua casa dos relacionamentos e vão entrar na casa de Áries, que é a casa 8 aqui, das finanças compartilhadas, do subconsciente, já é outra característica. Então, aproveitem esse mês de março para fazer essas alianças importantes, ter conversas importantes e, no finalzinho do mês, quem sabe tomar alguma decisão importante em relação a um relacionamento. E a última coisa que eu queria colocar é que, por volta do dia 7 de março, o planeta Vênus entra em Áries e ele traz beleza e situações, ou melhor, uma valorização dessa área das finanças compartilhadas, do autoconhecimento. É um bom momento para começar terapia, se você nunca fez ou se você tinha parado, porque esse Vênus vai fazer conjunção com Netuno e Saturno ali na casa 8 do autoconhecimento. Saturno é estruturação, Netuno é insights terapêuticos. Ou se você trabalha nessa área de cura, terapias, também está muito favorável. E se você gostaria de saber sobre essa conjunção Saturno e Netuno na tua casa 8, eu fiz um vídeo sobre isso. Eu vou deixar ele linkado aqui nos comentários, porque eles vão ficar anos ali nessa área e é muito importante que você já esteja preparado e preparada. E com Vênus ali, pode gerar um choque de realidade em relação a finanças, em relação ao que você faz pelos outros, aos teus apegos, aos teus medos, às relações mais íntimas da tua vida, as trocas emocionais, pode trazer muito questionamento sobre isso. E caso você tenha planetas pessoais em elemento fogo, é o momento de aumentar os teus ganhos, pode trazer ganhos nessa área das finanças compartilhadas, heranças, investimentos. E eu não mencionei, mas é algo importante. O regente do eclipse é justamente esse Mercúrio retrógrado, que rege o teu meio do céu, ou pelo menos a tua casa 10, que é a casa da tua carreira, da tua vocação.
Então vocês podem estar se perguntando qual que é o rumo profissional que eu devo tomar, ou se vocês são aposentados, o que que eu devo fazer, daqui para frente em relação à minha missão de vida. E assim que esse Mercúrio fica direto, vocês podem ter mais clareza sobre isso. E se é alguma mudança relacionada a algum relacionamento longo, namoro, casamento, vocês podem estar questionando o preço de uma separação para o teu status, para a tua imagem pública, isso é outra possibilidade. Mas enfim, de acordo com o mapa individual, né, as coisas mudam, então é uma interpretação geral que eu dou aqui para vocês. Então espero que tenham gostado. Se gostaram, curte nosso vídeo, por favor. Os que não estão inscritos, se inscrevam e ativem o sininho da notificação para vocês ficarem sabendo dos vídeos, que às vezes as pessoas inscritas não ficam sabendo da postagem dos vídeos. E nós nos vemos na próxima. Espero vê-los aqui. Até mais. Ascendentes em Libra, sejam bem-vindos, o ascendente mais querido do zodíaco. Então, como que vai ser esse mês de março para vocês? Bom, primeiro aspecto importante é o eclipse, né? Dia 3 de março, no comecinho, já chega chutando a porta com situações reveladoras, já que é um eclipse de lua cheia. E reveladoras sobre o quê? Vamos ver as duas áreas que estão sendo afetadas, já que é uma lua cheia. A lua está numa casa e o sol está na outra. Eles estão em signos opostos. E como vocês podem ver nesse mapa, que é justamente o mapa do dia do eclipse, a lua está na sua casa 12, onde está o signo de Virgem, e onde está acontecendo um aprendizado desde começo de 2025, quando os nodos do destino, que são os indicadores de onde vão acontecer os eclipses, passaram para essa área da sua vida, de Virgem, e para a área de Peixes, que é a casa 6. A casa 12 é a casa da saúde mental, a casa 6 é a casa da saúde física. Vocês estão tendo que refletir, reavaliar e passar por transformações nesse eixo. Olhar muito para dentro, para o seu mundo interior, que é a casa 12, o seu subconsciente, essa caixa de Pandora, onde tem medos ali ancestrais que a gente nem sabe de onde vieram, padrões de comportamento, padrões autodestrutivos, autossabotadores. Então eu imagino que deve estar sendo muito intenso para vocês ter eclipses nesse eixo, porque traz muita coisa à tona, vocês podem sentir momentos de desânimo, de solidão, emoções que vocês não sabem de onde vêm. E como é um eclipse de nodo sul, de finalização, de encerramento de processos kármicos, ele faz vocês olharem para essas neuroses virginianas, excesso de preocupação, culpa, padrões de relacionamento de vítima e salvador, e trazem à tona a nua e crua realidade da sua saúde mental e da sua espiritualidade que precisa ser cultivada, para que você consiga aprender a soltar e a transcender o que não tem mais valor hoje para a pessoa que você é. E o nodo norte, que está ali na tua casa 6 em peixe, está apontando para viver uma vida mais leve, mais focada no que faz bem para sua alma. E, sobretudo, em relação à rotina e ao trabalho que você faz. Muitos de vocês podem estar sentindo desde o ano passado esse impulso de buscar um trabalho mais inspirador, mais sensível, mais voltado talvez para a parte terapêutica, humana, artística. E vejam, essa casa do trabalho ela está hiperativada, porque a gente tem ali Vênus, Mercúrio no dia do eclipse e durante praticamente... Vênus vai sair dia 7 de março dali, mas Mercúrio fica o mês todo ali, trazendo a questão da comunicação relacionada a trabalho e rotina, ideias, mas é um Mercúrio retrógrado, então vocês podem estar revisando decisões de trabalho que vocês fizeram e pensando, será que realmente entrar nessa empresa foi bom? Será que eu estou no emprego certo? E Mercúrio em Peixes gera confusão, problemas de comunicação, necessidade de repetir coisas que já foram feitas, mas essas revisões são necessárias e é por isso que o universo coloca isso no nosso caminho. E essa revisão também pode ter relação com a sua saúde, com os seus hábitos, alimentação, exercício, horários, a tua organização da tua vida. E, inclusive, nesse momento deve estar difícil de se organizar com tanta energia pisciana e ainda Mercúrio retrógrado ali. Mas, enfim, o Sol também na temporada de Peixes está ali ativando essa área, até que chegue o ano novo astrológico, que é quando o Sol vai entrar em Áries, se não me engano, dia 21 de março, porque às vezes varia um pouquinho esse dia. E no dia do eclipse, o planeta Marte acaba de entrar na tua casa 6. Marte traz energia, impulso de fazer, produtividade. Só que, apesar dele ser também o planeta das decisões, eu não recomendo
que vocês tomem decisões relacionadas a trabalho, saúde e rotina antes do dia 20 de março, porque é só no dia 20 que Mercúrio fica direto, e aí sim vocês podem ter a clareza necessária para poder começar a organizar de verdade esses aspectos da vida de vocês ou colocar em prática os planos. E Marte ali pode indicar conflitos com colegas de trabalho, principalmente entre o dia 14 e 18 de março, porque aí ele vai estar juntinho com Mercúrio, planeta da comunicação. Então, isso indica conversas explosivas, discussões, polêmicas. Então, lutem para não cair nisso, porque no calor da raiva, a gente pode dizer coisas e se arrepender depois, e ferir as outras pessoas, e a gente também ficar num estado de estresse e de desarmonia por causa disso. Então, é melhor respirar fundo, cultivar a serenidade, a calma, até porque essa área é a área da saúde física, né? E a gente sabe que o nervosismo faz mal pra gente, não vale a pena. E o ponto positivo é que Júpiter em Câncer, exaltado, ele se sente bem no signo de Câncer, ele está trazendo uma expansão para sua área da vocação, da missão de vida, da carreira. Ele está no topo do seu mapa. Ele está retrógrado, sim, então já faz uns meses que vocês podem não estar sentindo o mesmo ânimo que vocês estavam sentindo quando ele entrou ali, que acho que foi julho do ano passado. Mas quando ele fica direto no dia 11 de março, o ânimo volta, o ânimo de seguir essa vocação canceriana, de cuidar do outro, uma profissão que seja sensível, uma profissão que envolve emoções, que envolve talvez o feminino, que envolve questões ligadas à família, à ancestralidade. Tudo isso é possível com a casa 10 em Câncer, que é o caso de vocês. Mas o ascendente em Libra faz quadratura com esse Júpiter em Câncer, indicando que para ter essa expansão de missão de vida, vocês precisam transcender a indecisão libriana, a vontade de agradar. E seguindo nesse desenrolar do mês, o planeta Júpiter ficando direto no dia 11 e depois o planeta Mercúrio direto no dia 20, o que nós concluímos? Que dia 20, Mercúrio e Júpiter vão estar num triângulo, num trígono. Por quê? Porque estão os dois em elemento água, abençoando essas duas áreas, trabalho e vocação. Unir o trabalho que você faz à sua missão de alma verdadeira. Vocês podem ter um insight, uma oportunidade que permita isso a partir do dia 20 de março. Uma janela ali, né? Até mais ou menos o dia 25. E uma outra área da vida de vocês que está sendo ativada no mês de março é a casa 7 dos relacionamentos. Ela já está sendo ativada desde o início desse ano por Saturno e Netuno ali, em Áries. E eu fiz um vídeo sobre isso, detalhando o que isso significa para cada ascendente, cada sol. E vocês podem conferir. Vou deixar ele linkado aqui nos comentários, fixado ali para vocês. E o que isso significa? Apesar de vocês terem esse jeito, gente boa, sociável, não gostam de conflito, mas agora Saturno ali quer delimitar quem são as pessoas que realmente você quer que estejam na sua vida, qual é o comportamento que você tem que ter frente às pessoas. Você pode atrair situações, relacionamentos que fazem você questionar se isso vale a pena. Pode atrair pessoas, infelizmente, trazendo uma energia de briga, de conflito para você, porque a tua casa 7 está em Áries. E desilusões, decepções amorosas, ou, vamos ver pelo lado bom, um choque de realidade necessário. E Vênus vai entrar ali a partir do dia 7, mais ou menos, de março, e ele vai estar juntinho com Saturno, ou seja, se perguntando, será que esse amor ou essas relações valem a pena? E junto com Netuno, que traz uma necessidade de um amor mais pautado pela afinidade de alma, só que pode trazer também fantasias amorosas, amores impossíveis. Então vocês vão precisar ter, ao longo do final de março e praticamente de todo o mês de abril, cuidado para não cair nessas ilusões amorosas e ao mesmo tempo não se sentir desanimados e desiludidos. Tem que ter um equilíbrio nessa área, não ser nem inocente demais, né? Não usar óculos cor-de-rosa, para poder ver claramente as pessoas ou o parceiro como é, e também não perder totalmente a magia do relacionamento. E se você tem planetas em elemento fogo, vai ser uma oportunidade de reestruturar e de melhorar muito um relacionamento já existente ou que apareça um novo relacionamento durante essa estadia de Vênus em Áries. E um parênteses importante, se você tem planetas pessoais em Virgem e Peixes, claro que esse eclipse vai impactar mais você, em Gêmeos e Sagitário também, como eu disse no início do vídeo. Lembrando que eu uso o sistema de signos inteiros, porque cada signo rege uma área da sua vida, e é por isso que eu sempre coloco essa imagem do mapa para que você possa visualizar
qual signo rege cada área. Então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Se já está inscrito, não esquece de curtir e de ativar o sininho para receber notificações, para você ficar sabendo dos próximos vídeos. E espero vocês na próxima. Quero vê-los sempre por aqui. Até mais! Bem-vindos, ascendentes em Escorpião. Qual é o panorama de março para vocês? Vamos fazer um panorama usando a imagem do mapa do eclipse do dia 3 de março, e aí eu vou descrevendo os aspectos dos outros dias do mês, mas a gente vai manter esse mapa estático aqui para aqueles que quiserem acompanhar o que eu for falando das casas ali, e do eclipse também, claro. Bom, vocês têm elemento água no ascendente, então vocês são intuitivos, emocionais, profundos nas emoções. E nesse mês a gente tem bastante energia pisciana. Como vocês podem ver ali, a casa 5 de vocês está no signo de Peixes, cheia de planetas, já desde o começo do mês. Nós temos o Sol em Peixes ali iluminando a área, que é a área do lazer, dos hobbies, dos projetos criativos, do romance e dos filhos. Além do Sol, a gente tem Mercúrio ali, que é o planeta da comunicação. Então, vocês podem estar interagindo mais com filhos ou cultivando mais os seus hobbies, porque tem Vênus ali também, o planeta da arte e da beleza. Então, pode estar sendo um fim de fevereiro e mês de março muito criativo para vocês, focado em lazer, em diversão, porque essa área está super ativada. E ela está ativada desde 2024, setembro, quando a gente teve o primeiro eclipse ali. Então vejam que esse eixo Peixes e Virgem, a tua casa 5 e a 11, estão tendo um processo de mudança e transformação intensa. Além dessa área do lazer que eu comentei, do romance, a casa 11, que está em Virgem, que tem a ver com projetos coletivos, as tuas amizades, os grupos dos quais você faz parte, ou o grupo. E como o Nodo Sul está ali, que é um aspecto que nos mostra onde a gente tem que soltar, o que reduzir a nossa ação, que revisar, pode ser que vocês estejam cortando certas afiliações ou amizades da vida de vocês, vocês estão revendo certos planos que vocês tinham para o futuro, e nas atividades em grupo, trabalho em equipe, tentando ser menos detalhistas ou menos perfeccionistas. E o universo está justamente dizendo para vocês, já faz mais de um ano, para vocês olharem mais para a sua criança interior, mais para o que te dá prazer verdadeiro, para o que dá prazer não só para o corpo, mas para a alma, o que te coloca naquele flow da criação, naquela alegria de quando você está vivendo o momento presente, porque você está fazendo algo que você ama. É sobre isso a casa 5 que está super ativada. Existe um detalhe, que esse Mercúrio, que é o regente do eclipse, está retrógrado no signo de Peixes. Então esse eclipse especificamente tem muito a ver com revisar e com refazer e com talvez alguns problemas de comunicação. Pode gerar problemas de comunicação com os filhos, claro, com a pessoa que você ama. Pode gerar uma revisão dos projetos criativos, se você tem que fazer dessa forma ou precisa mudar de rumo. O empreendedorismo também tem a ver com isso, né? Se você tem algum empreendimento, você pode estar questionando como será que eu vou divulgar isso, como que eu vou colocar em prática. Você pode recuperar algum hobby que estava perdido, alguma atividade artística que ficou lá no passado, pode retornar. E vocês estão sendo levados a confiar mais na sua intuição, no que diz respeito aos teus projetos criativos e à criação dos filhos, a soltar. Se você é aquele tipo de mãe ou pai que é muito microadministrador da vida dos filhos, muito controlador ou protetor, protetora, nesse momento o universo está dizendo, solta, que quanto mais você soltar, melhor vai ser. Não quer dizer ser displicente, mas quer dizer se estressar menos e viver isso de uma forma mais leve e mais equilibrada. E para muitos de vocês pode ter aparecido uma nova relação amorosa desde o ano passado, quando o Nodo Norte, o norte da alma, entrou na tua casa assim. Só que agora, com esse Mercúrio retrógrado, você pode estar pensando, será que essa relação realmente é o que meu coração busca? E além de todos esses planetas que eu mencionei, temos ali também o planeta Marte, entrando logo no início do mês, que traz energia para onde ele está. Então você pode sentir mais impulso de criar e de realizar todas essas atividades, mas você vai perceber que a clareza em relação a tudo isso vai vir depois que o planeta Mercúrio ficar direto, que vai ser depois do dia 20 de março. Então os primeiros 20 dias vão ser marcados por essa névoa, essa confusão e essa revalorização toda. Mas existe uma ajuda muito grande do universo, que é esse Júpiter ali na tua casa 9, em Câncer. Júpiter está muito bem colocado ali, porque é o signo do aconchego, do sentimento, em harmonia com toda essa energia pisciana e criativa. Então, se você gosta de artes ou de atividades terapêuticas, se você estuda alguma terapia ou exerce, se você é terapeuta, é um ótimo momento para expandir o teu conhecimento nessa área e colocar isso em prática. E além disso, desse triângulo que está sendo formado ali com Júpiter, na tua casa dos estudos e das viagens também, existe uma outra boa notícia que é Júpiter ficando direto. Ele vai estar direto a partir do dia
11 de março. Então, ele passou os últimos meses em revalorização dos estudos, das viagens, das crenças. Você pode ter passado por um período muito intenso de revisão de crenças. E agora, vocês podem sentir um ânimo maior de estudar ou de ensinar, de compartilhar o seu conhecimento. E as viagens só são recomendadas depois que Mercúrio estiver direto. E como eu disse no início do vídeo, o dia mais auspicioso do mês é o dia 21 de março. Caso você tenha algum evento que você quer marcar e não sabe a data, essa é uma boa data. E outro aspecto importante do mês é o planeta Vênus, que logo no início, lá pelo dia 7 de março, entra na sua casa 6 do trabalho. E ele vai estar junto ali com Netuno e Saturno. Eu fiz um vídeo sobre Netuno e Saturno na tua casa 6, e eu vou colocar ele linkado aqui nos comentários para você poder assistir, se você não viu. Mas o que isso traz? As relações amorosas e as relações com colegas de trabalho passando por revalorização. Saturno é choque de realidade. Netuno pode trazer uma certa decepção e confusão também. Então vejam, temos um Mercúrio retrógrado e temos também esse Vênus que representa os nossos valores sendo levado a se questionar o que realmente eu valorizo, o que realmente eu quero, o que eu gosto na área principalmente do trabalho. Então agora vocês vão começar a tentar ser mais realistas em relação ao que vocês realmente têm que fazer, em relação à rotina e à saúde física. Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou dessa interpretação, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, senão você pode não ficar sabendo quando eu postar novos vídeos. Espero ver vocês em breve e até a próxima. Bem-vindos, ascendentes em Sagitário. Vamos analisar o mês de março. Quais casas, quais áreas da sua vida estão sendo ativadas? Lembrando que a gente usa o sistema de signos inteiros, porque nós acreditamos, e os antigos lá atrás também acreditavam, que cada área da sua vida é governada por um signo. Você é daquele jeito, naquela área, é lógico, não é? Então, a tua personalidade, o teu comportamento é sagitariano. Mas, outra área que eu quero comentar aqui é a área da família e da casa que está regida por peixes, totalmente. A energia pisciana, ela envolve a tua área doméstica e familiar. Por isso que a gente usa esse sistema de casas. Então, cada casa tem que cair certinho no signo para você poder entender essa interpretação que eu estou fazendo. Mas então, continuando, como vocês podem ver nesse mapa, essa imagem desse mapa é do dia do eclipse, do dia 3 de março, mas eu vou falar de outros aspectos do mês também, não só do eclipse. Mas vamos falar então desse dia do eclipse. A tua casa da família e do lar super ativada. Eu não sei nem por onde começar, de tanto planeta que tem ali. Vamos falar de um aspecto que está ativando essa área há bastante tempo, que são os eclipses. Eles estão acontecendo no eixo Peixes e Virgem desde setembro de 2024. Então essa área começou a se ativar em 2024 e os eclipses trazem transformação, situações destinadas e kármicas. Então vocês estão sendo levados a desenvolver mais compaixão, relações mais empáticas com a família, principalmente com os pais, podem estar transcendendo problemas de relacionamento antigos, podem estar tendo uma visão mais espiritual da tua ancestralidade, da tua família, podem estar buscando que a tua casa seja um lugar de refúgio, um santuário. São vários aspectos possíveis. Estão sendo chamados a construir uma base emocional sólida. E no início de março, então, nós temos ali o planeta Vênus trazendo harmonia e beleza para casa, o Sol ali, iluminando essa área, o planeta Mercúrio retrógrado ali, e ele é o regente do eclipse. Então, esse Mercúrio retrógrado é muito importante de analisar. Como ele pode se manifestar? Confusão na comunicação com familiares ou em coisas relacionadas à tua casa, ao imóvel onde você vive. Decisões que precisam ser adiadas em relação à venda ou compra de algum imóvel, ou uma venda ou compra que você realizou e agora você está tendo que voltar atrás ou está mudando de ideia. Refletir bastante sobre tuas raízes e tuas necessidades emocionais verdadeiras. A tua vida pessoal é o que está em evidência agora, não é tanto a vida pública. Pode ser que questões familiares muito antigas estejam vindo à superfície, sendo desenterradas, voltando lá do passado, por causa desse Mercúrio retrógrado. Então, para vocês, o eclipse tem muito a ver com a finalização de um capítulo na tua vida pública, profissional, na tua reputação, no rumo da tua vida. Mesmo que você já tenha se aposentado, pode ser que você esteja encerrando um capítulo em relação a um personagem que você construiu, dessa pessoa super produtiva, dessa pessoa certinha, perfeccionista, e agora você está olhando mais para como você pode sentir mais paz lá dentro, lá no coração e na tua vida privada. Só que esse eclipse e esse eixo, né, ele faz quadratura com o teu ascendente. Então, você pode estar precisando reajustar tudo isso, mas com dificuldade, porque isso desafia o personagem sagitariano, que é o teu ascendente, aventureiro, que quer confiar no universo, que quer, enfim, expandir sua vida em todo sentido. Algo muito legal que está acontecendo é que o planeta Júpiter está em Câncer, já desde o ano passado, já está acontecendo há meses, né? E isso quer dizer que ele está em harmonia com toda essa energia pisciana.
na sua casa 8, na casa dos bens compartilhados, ou melhor, das finanças compartilhadas, da intimidade e da cura interior. Então, se você trabalha com terapias, está muito favorecido, principalmente aquelas que envolvem ancestralidade, ou também começar a fazer terapia, principalmente a partir do dia 11 de março, quando o planeta Júpiter fica direto. Quando ele está em movimento direto, ele gera um novo ânimo naquela área. Por mais que ele já estivesse trazendo benefícios para essa área das finanças compartilhadas, da cura interna, do autoconhecimento, mas quando ele fica direto, essas bênçãos se tornam ainda mais visíveis. Pode ser que você receba uma quantia de dinheiro que te permita melhorar a tua casa ou comprar uma nova casa. A tua família pode beneficiar o teu estado emocional. Só que a gente tem ali entre o dia 14 e 18 de março, mais ou menos, a conjunção de Mercúrio, planeta da comunicação, com Marte, que é o planeta da guerra, acontecendo na área da família. Então, nessas datas, toma cuidado para não se envolver em polêmicas e discussões desnecessárias, para não ferir e ser ferido. E se você tiver que tomar decisões importantes relacionadas a essa área, só depois do dia 20 de março. Então é isso, se você gostou desse vídeo, se te ajudou, curte nosso vídeo, se inscreve no canal, para que a gente esteja sempre junto por aqui e até a próxima. Ascendentes em Capricórnio, sejam todos bem-vindos à Academia Lira. Vamos ver o panorama do mês de março para vocês. Como vocês podem ver nesse mapa na tela, que é o mapa do dia do eclipse, e eu vou falar de outros momentos do mês, mas vou manter esse mapa para que vocês possam visualizar ali as casas e os signos que eu vou comentar. Ali nós temos uma ênfase muito grande na tua casa 3, que é governada, regida pelo signo de Peixes. É por isso que a gente usa o sistema de signos inteiros. Eu sei que tem várias pessoas que assistem os vídeos do canal que usam Plácidos, só que pensem pela lógica. Cada área da tua vida é regida por um signo, não por dois, né? Não tem ou duas áreas num signo só, entende? Então, a tua área da comunicação, ela é totalmente governada por Peixes. É essa energia que você expressa na tua comunicação. A tua comunicação é intuitiva, sensível, encantadora, quando bem canalizado, essa configuração, e você pode estar sentindo desde o fim de fevereiro e durante quase todo o mês de março uma ênfase muito grande nessa área, que não tem a ver só com comunicação. Ela tem a ver também com a vizinhança, com o teu entorno, então você pode estar passeando bastante, conhecendo lugares novos, e tem a ver com parentes e irmãos. Como o nodo do destino tá ali, que é aquela ferradurinha que vocês podem ver, ele traz acontecimentos destinados para essa área e às vezes certos presentes do destino, digamos assim. Benefício por conta de irmãos ou parentes, ou pelas pessoas que você está conhecendo no teu entorno. E esse processo está acontecendo desde o ano passado já. E esse nodo norte pode estar trazendo uma nova vontade de se comunicar, de escrever, de falar, algum projeto ligado à comunicação, muito interessante. E vocês estão sendo levados pelo universo a desenvolver mais e mais essa comunicação sensível, intuitiva. Quem sabe escrever e falar sobre coisas espirituais não seria uma ótima configuração disso na tua vida? Até porque o planeta Júpiter, que é um planeta que está em harmonia com Peixes, estando em Câncer, né? Câncer e Peixes são energias que ficam em trígono, em triângulo. Ele está ali na tua casa 7, te conectando com pessoas que podem ser aliados, novos relacionamentos. Vocês estão desfrutando mais das relações. E pode ser também uma relação amorosa que tenha aparecido desde o ano passado, quando Júpiter entrou na tua casa 7. Mas, falando de relações em geral, Júpiter ali pode trazer pessoas mais sábias, mais com energia positiva para a tua vida. E, principalmente, a partir do dia 11 de março, quando Júpiter fica direto, ele entra num movimento direto, sai da retrogradação, vocês vão sentir um novo impulso de se relacionar e de se comunicar essas coisas que vocês estão aprendendo, estudando, escrevendo sobre. Vai haver uma harmonia muito bonita em março entre essas duas áreas da tua vida, relacionamentos e comunicação. E o eclipse do dia 3, ele está ativando, claro, essa área, mas também Virgem, porque ele acontece no signo de Virgem, que está na tua casa 9. Isso já, desde o ano passado, está acontecendo. Um corte ou uma revisão dos teus padrões perfeccionistas, das tuas crenças, que tem a ver com a casa 9. Pode ser a finalização de um curso, de uma faculdade, de certa visão de mundo que você tinha, e agora você está percebendo que ela mais te faz mal, que não é uma coisa que expande a tua mente, porque Virgem é um signo mais fechado, né, mais rígido, então você pode estar tendo que revisar essas crenças, mas o eclipse em si pode marcar um ponto de corte ou de definição em relação a alguma viagem ou algum curso que você está fazendo, ou algum sistema religioso ou de pensamento. E o regente desse eclipse é o planeta Mercúrio, que está retrógrado, e é muito importante a gente falar sobre o efeito que isso pode ter para vocês. Ele pode trazer confusão na comunicação com irmãos ou parentes.
pode trazer certo atraso em decisões envolvendo isso. Pessoas da família que você não via há muito tempo podem reaparecer e você pode estar revisando ou tendo que refazer algo relacionado ao teu projeto de comunicação, ao que você escreve, as coisas que você ensina, por exemplo. Mas essa confusão é passageira e a partir do dia 20 do mês, Mercúrio fica direto e aí você pode sim tomar decisões relacionadas a essa área, até porque você vai ter Marte ali, já está ali desde o início do mês e quando for, deixa eu ver a data aqui, de 14 mais ou menos de março até 18, Marte e Mercúrio vão estar em conjunção, o planeta do pensamento, da comunicação, junto com o planeta da decisão, da ação. Então, quando Mercúrio entrar mesmo no seu movimento direto, a partir do dia 20, é que vocês vão ter mais clareza para fazer alguma coisa nova nessa área, mas antes eu não recomendo. E essa conjunção de Marte e Mercúrio pode gerar discussões com pessoas da família, pode gerar muita energia mental, muita ansiedade. E se acontecer com vocês, eu aconselho a prática da meditação para controlar toda essa energia mental que vocês já podem estar sentindo. Bom, se você gostou... Ah, perdão, antes de eu continuar, eu esqueci de um ponto aqui, deixa eu ver no mapa. Algo importante, que é o planeta Vênus, que vai entrar no dia 7 de março na sua casa 4, que é a casa do lar e da família. Então, ele pode trazer, como ele vai estar com Netuno e Saturno, uma revalorização da relação com os pais, com as pessoas que moram com você, um realismo maior ou até um choque de realidade na área da casa e da família. E se você gostaria de saber mais sobre esse trânsito de Netuno e Saturno na tua casa 4 e você não viu meu vídeo sobre isso, eu vou deixar o link aqui nos comentários para você poder assistir. Então, se você gostou da minha interpretação, fica por aqui se inscrevendo no canal, ativando as notificações para que você sempre fique sabendo dos nossos vídeos. E até a próxima. Ascendentes em Aquário, sejam bem-vindos à Academia Lira. O mês de março, como vocês podem ver nesse mapa que eu coloquei aqui, que é o mapa do dia do eclipse, mas eu vou falar sobre aspectos do mês todo para vocês, ele está ativando muito a sua área das posses, do dinheiro, do salário, da autoestima. Está acontecendo muita coisa nessa área, mas como é Peixes que governa, e os eclipses já estão nesse eixo Peixes e Virgem desde setembro de 2024, o processo que está acontecendo ali é antigo. É antigo, porque já aconteceu talvez muita coisa ali. O nodo norte do destino está ali, e por isso que os eclipses estão nesse eixo, né? Mostrando que vocês precisam olhar mais para os seus próprios valores, buscar mais estabilidade, só que sem preocupação excessiva, de uma forma pisciana. Ter um pensamento de abundância, saber que o que é teu está guardado, que a sua produtividade vai te trazer frutos, sim. Até porque vocês têm Júpiter desde o ano passado na casa do trabalho. E geralmente ele traz bênçãos onde ele está. Então vocês podem ter tido oportunidades de trabalho interessantes e isso pode estar se revertendo em ganhos financeiros. E esse eclipse do dia 3 de março em Virgem também vai ativar essa área, já que ele está na casa oposta, a casa 8, que tem a ver com finanças compartilhadas. Então é um momento onde pode haver transformações financeiras ou até alguma crise envolvendo heranças, investimentos ou finanças compartilhadas. Como se fosse o que é teu versus o que é do outro. Isso pode estar em pauta. E como é o nodo sul que está na casa 8, é o que vocês precisam transcender, abandonar. A preocupação com o dinheiro dos outros ou controlar o dinheiro dos outros, ou controlar os problemas dos outros, ou querer administrar e resolver a vida dos outros. Nesse momento não é isso que o universo quer de vocês. Ele quer que vocês olhem para o que é seu, para o que é importante para vocês, e quem sabe até um trabalho que envolva espiritualidade, terapias, que possa te trazer dinheiro. Júpiter está abençoando essa área do dinheiro a partir da casa do trabalho, e isso está em harmonia ali com a casa 10, que é a casa da carreira. Então eu vejo que pode ser um mês de avanço nessa área, até porque a partir do dia 11 Júpiter fica em movimento direto. E quando ele fica direto, ele sai do retrógrado, vocês podem ver um ânimo crescendo em vocês para realmente colocar em prática esse trabalho, esse caminho profissional que honra a tua sensibilidade. Porque vocês têm as casas do trabalho, do dinheiro em signos de água, né? Então a vocação de vocês tem muito a ver com exercer a tua sensibilidade, pode ser profissões terapêuticas, profissões artísticas, e nesse mês vocês podem ter insights muito interessantes sobre o rumo profissional, mas não só isso. Se você já se aposentou, pode ser um insight sobre o rumo de vida que você quer tomar, algo mais ligado à paz interior, algo que beneficia mais a tua alma. E como o regente desse eclipse é o planeta Mercúrio, e Mercúrio está retrógrado em Peixes, é um eclipse que pode trazer mal-entendidos, revisão, você vai ter que refazer ou ter que voltar atrás em alguma decisão que você tinha tomado, principalmente nessa área financeira. Vocês podem estar revisando seus hábitos de como você gasta dinheiro. Velhas questões de dinheiro podem voltar à superfície e vocês podem estar se perguntando o que é realmente importante para mim, no que eu devo investir, meu tempo e meus recursos.
E outro aspecto muito importante do mês é que o planeta Vênus vai passar para sua casa 3 e fazer conjunção com Netuno e Saturno. Eu falei um pouquinho disso no início do vídeo, falei que é um choque de realidade para os nossos relacionamentos e tem muito a ver com o processo que você está passando, que tem a ver com valores, né? O que que eu valorizo, o que que eu realmente quero. Mas nesse caso, Vênus entrando e fazendo essa conjunção na casa 3, ele vai trazer essa revalorização para a área da comunicação. Se você tem algum projeto que envolve comunicação, ele pode entrar em atividade agora, mas como Saturno está ali, pode ser que você tenha que trabalhar muito para colocar isso em prática, mas Saturno sempre traz os seus frutos. E eu falei mais disso quando eu falei sobre essa conjunção de Saturno e Netuno. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui nos comentários, para que vocês possam assistir, caso não tenham visto, porque é uma conjunção que vai afetar a nossa vida pelos próximos anos. No caso de Netuno, ele vai ficar ali na tua casa 3 até 2039. Então vale a pena assistir esse vídeo para você saber o que esperar. E como essa casa tem relação com parentes, irmãos, pode ser que você agora consiga colocar certos limites e afirmar mais a tua individualidade nesses relacionamentos. Bom, então eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar sabendo dos próximos. Curte o nosso vídeo para nos impulsionar e até a próxima. Ascendentes em peixes, eu não sei nem por onde começar a falar de vocês, porque, vejam só, esse mapa aqui é do dia 3 de março, comecinho do mês, dia do eclipse em Virgem, e olhem quantos planetas, quantas questões estão acontecendo ali na tua casa 1 do teu ascendente, que é você. Isso está sendo muito forte para vocês. A energia pisciana é hipersensível. Vocês podem estar sentindo a sensibilidade à flor da pele, muita emoção vindo à tona. Pode até ter situações de saúde envolvidas nisso, já que vocês têm uma tendência a somatizar, têm tendência a ter problemas psicossomáticos. Vocês sentem tudo à flor da pele, vocês têm uma tendência a ser muito caridosos, ajudar demais as pessoas, é aquele que é o prestativo, a prestativa da família, é aquela pessoa que serve os outros, já que vocês têm Virgem na casa 7. Só que esse eclipse está trazendo a pergunta, como que eu vou poder ajudar os outros? Ou do que adianta estar sempre fazendo algo pelos outros se eu estou esquecendo de mim? Se eu não estou feliz, se eu não estou bem, eu não tenho como conviver bem com as pessoas, eu não tenho como estar presente e viver a vida plenamente se eu não estou olhando para mim. E o nodo norte do destino, essa ferradura que está ali na tua casa 1, está te dizendo, olhe para você, cuide de você, tenha compaixão de você, transcenda as tuas questões emocionais. Peixes tem a ver com saber soltar. Vocês precisam soltar a velha personalidade, o personagem que você criou, para começar uma nova vida. Acredito que esse ciclo de eclipses em Virgem e Peixes, que está aí desde 2024, o primeiro eclipse em Peixes desse ciclo foi lá em setembro de 2024. Então, olhe para trás e veja qual caminho que você percorreu nesse tempo. Será que você tá mais confuso ou mais confusa agora? Mas, se esse é o caso, saiba que essa confusão é importante, até porque tem Mercúrio retrógrado ali, e você está revisando o teu comportamento, a tua vida. É um período de revisão profunda dos teus padrões, de também confusão, mas a confusão é parte do processo. Tem que confiar no processo. Mercúrio retrógrado como regente desse eclipse. O que ele está gerando, então? Confusão em relação à autoimagem e à tua identidade. Certos objetivos teus precisam de muita reflexão e não tome nenhuma decisão importante antes do dia 20 de março, porque é só depois do dia 20 que Mercúrio fica direto, e aí vocês vão começar a ter mais clareza, meu Deus, é isso que eu tenho que fazer em relação à minha carreira, em relação aos meus relacionamentos, à minha família, porque quando algo bate no nosso ascendente, na nossa casa 1, como vocês podem ver ali no mapa, a cruz é a 7, que é oposta a 1, vai ser afetada também, relacionamentos, a 10 da carreira e a 4 da família, é uma cruz. Então vocês estão passando por essa redefinição nessas 4 áreas tão importantes. Vocês estão sendo chamados a pegar leve, descansar, é um ótimo momento para praticar meditação, espiritualidade, yoga, tudo que tem a ver com peixes. E nesse momento a tua intuição está à flor da pele, então se você tem alguma forma para acessar o teu subconsciente, algum tipo de terapia, é um ótimo momento para fazer terapia, para escrever, aquela escrita automática, escrevendo teus pensamentos, enfim, existem tantas terapias hoje em dia, e caso você seja terapeuta, você trabalhe com isso, a tua intuição no trabalho, ela vai te assustar, você pode ter insights incríveis. Então eu acho que uma palavra muito importante para vocês nesse momento é paciência, respira fundo, olha para dentro, tenta, não precisa racionalizar o que você está sentindo, tenha compaixão e calma, que tudo isso vai clareando nos próximos meses. E o planeta Júpiter está te ajudando, porque ele está em Câncer, em harmonia com Peixes. Júpiter está desde o ano passado na tua casa 5. Ele pode estar expandindo a área dos hobbies, do lazer, do amor e dos filhos. Agora, ele esteve retrógrado nos últimos meses, mas no dia 11 ele fica direto. O que isso quer dizer? Um ânimo maior para fazer a tua criança
a tua criança interior se expressar, vir à tona, seja através da arte ou de algum outro hobby, de algum esporte, de algo que te dá prazer, que dá esse brilho para tua alma. Se você tem algum projeto criativo ou algum empreendimento, a partir do dia 20, quando Mercúrio estiver direto e Júpiter direto em trígono, em triângulo, isso vai ser muito propício, principalmente o dia 21, tá muito auspicioso para você colocar esse projeto em andamento, ou talvez você receba uma boa notícia, ou isso dê algum fruto nessa data. E como esse eclipse acontece na tua casa 7, o eclipse do dia 3 de março, tenha cuidado para não entrar em conflitos de relacionamento, porque pode ser que você tenha que revisar certos relacionamentos antigos ou resolver coisas que estavam enterradas, ou alguma pessoa reaparece para te exigir alguma coisa, ou enfim, colocar algum problema para você. Então é importante se centrar e ter serenidade para conseguir resolver isso e saber que os eclipses trazem à tona o que a gente precisa enxergar. E outro ponto que eu queria comentar é que Vênus vai entrar na tua casa 2 no dia 7 de março, trazendo harmonia, beleza para a área das posses materiais. Cuidado para não gastar demais, apesar que eu acho que é difícil, porque Saturno está ali também. Vênus vai entrar todo empolgado na casa 2, mas ele vai encontrar Saturno na porta, e Saturno vai dizer, opa, vamos administrar bem esse dinheiro. E eu falei disso no vídeo onde eu falei dessa conjunção. O que isso afeta na tua casa 2, então eu vou deixar o link, se você não viu esse vídeo, aqui nos comentários para que você assista, já que Saturno vai estar ali por um bom tempo e Netuno também. Então é muito importante ter noção do que isso significa. Mas quando Vênus entra em Áries e se junta com os dois, você pode estar passando por um choque de realidade em relação às finanças, aos teus valores reais, à tua autoestima, e se tornar mais seletivo ou seletiva nos teus relacionamentos, porque afinal de contas é Vênus o planeta do amor. Ele pode trazer decepção? Sim, mas é uma decepção necessária para que haja uma visão mais realista. Então eu vou ficando por aqui. Se essa análise te agradou, se inscreve no canal e ativa as notificações, senão você pode não saber quando eu publicar um vídeo. E curte nosso vídeo para nos impulsionar, a gente agradece muito e espero vê-los sempre por aqui. Até a próxima!